É isso aí, minha gente. Falando um pouquinho sobre cristianismo, à luz, na perspectiva cristã, evangélica e conservadora. A gente tem, de acordo com a história, no ano 4 antes de Cristo, Jesus nasceu. Engraçado isso, né? Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo. Então, a gente tem naquela Judéia controlada pelos romanos, o nascimento de Jesus, filho da Virgem Maria. E a gente tem o nome cristianismo, do grego Christos, que é uma tradução da palavra hebraica para Messias, ou Machia, certo? Que significa ungido. E esse foi o título dado, ungido, foi o título dado a Jesus, o Filho de Deus, e identificando esse Jesus com o Messias, o Salvador profetizado na Bíblia hebraica, Torá, os profetas, os escritos, e nisso ele era o Filho de Deus em forma humana. Os cristãos, eles acreditam que a chegada de Jesus na Terra anuncia uma nova aliança ou um novo testamento com Deus, posterior às alianças do Antigo Testamento entre Deus e o povo judeu. A gente, Cláudio Cunha está presente aqui, certo? E é interessante que ele colocou um avatar que parece com David Beckham, o queixo meio quadrado assim, tudo tal. Tá bom, Delcio, já que parece. Então, continuando aqui, ele diz, Então, eu também pareço com Denzel Washington. Seguindo aqui, em relação... Não sei porque quando eu falo que eu pareço com Denzel Washington, os outros riem. Mas vamos lá. Então, em relação aqui... Aonde é implicância, perseguição. A gente verifica aqui, que no passado Deus tinha aliança com o povo de Israel. O povo de Israel não corresponde. E vem uma nova aliança com as pessoas, só que agora, como a gente fala na ceia, a nova aliança no sangue. Então não é uma coisa feita nos documentos, não é uma coisa feita na letra morta, mas é algo feito dentro do coração humano. Daí onde eu geralmente, quase sempre, quando eu cito aquela parte da nova aliança no meu sangue, eu falo sobre a diferença de quando você é regido pelo Estatuto da Igreja, pela Declaração Doutrinária, pela Constituição Federal, pelo Código Penal, pelo Código Civil, em que você sempre busca uma brecha para fazer o que você faz. Não, porque o Estatuto diz isso. Mas segundo o artigo não sei o que lá e tal, aí o cara ele quer arrumar um jeito de fazer a vontade dele acontecer. No novo coração é o seguinte, pisei na bola mesmo. Ninguém viu, mas Deus viu, estou me sentindo mal, Senhor, me perdoa. Quando às vezes a pessoa não procura alguém para confessar, ainda tem isso, Então, eu lembro que uma vez eu estava numa reunião de pastores, e aí a gente fez dupla de oração e tudo tal, e de acordo com a mensagem que a gente teve, então eu estava bem tocado, aí eu comecei a compartilhar com o pastor algumas lutas que eu estava passando, e eu via que ele ficava assim, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, tipo assim, eu não quero saber, entendeu? Entende? E assim, eu lembro disso, às vezes eu fico rindo, Então, aquela questão de que independentemente de alguém saber, alguém ver ou não, aquilo te incomoda, porque você recebeu um novo coração, você é uma nova pessoa, E então, pelo menos é nisso que os cristãos acreditam. E as principais crenças do cristianismo baseiam-se em quê? Na vida e nos ensinamentos de Jesus. Olha, Moisés disse, eu porém vos digo. Geralmente a gente está por aí. Celso também, Celso? Então, valeu, Celso, pela presença aí. E a gente observa, que isso foi registrado não por Jesus, mas pelos seus seguidores durante o primeiro século. E algumas pessoas vão falar assim, mas Jesus não escreveu nada. Sócrates também não escreveu. Mas ninguém fala que Sócrates não existiu. É interessante isso, Continuando, o Evangelho significa boas novas ou boa notícia, e nas epístolas ou cartas a gente também tem algumas informações. No caso dos Evangelhos, a gente tem não necessariamente uma biografia sobre Jesus,
mas a gente tem fatos sobre Jesus relacionados à salvação. Porque muita gente, os evangelhos são biografia. Não, tanto que a gente tem até 12 anos, depois lá para os 30. Porque a ideia não é contar a trajetória de Jesus. A ideia é pegar a vida e obra de Jesus como boa notícia para a humanidade. Essa é a intenção. E aí, as epístolas já vêm meio que para orientar como é que deve ser a vida dos cristãos à luz do que Jesus fez. Então você vai ter toda uma explanação, toda uma explicação, uma doutrinação acerca de como a gente tem que seguir enquanto aqueles que são pequenos cristos, por aí. Os cristãos dão muita importância à história da crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus. Jesus sofreu, morreu e foi sepultado, ressuscitando para salvar aqueles que acreditavam nele e ascendendo aos céus para governar o mundo ao lado de Deus Pai. Então, de acordo com a perspectiva cristã, a gente vai observar que a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Jesus acabam tendo muito mais impacto do que o nascimento de Jesus. Se você observar, eu lembro que uma vez um irmão estava dando uma palestra que Jesus não mandou a gente celebrar o nascimento dele, mas ele mandou a gente celebrar sua morte. Então a gente observa que assim, a marca mesmo da fé cristã tem a ver com a morte substitutiva de Cristo, ou como os teólogos gostam de falar, ou aqueles que não são teólogos gostam de parecer teólogos e falam a morte vicária, né? E faz o vicária, né? Para parecer que, né? Então, eu prefiro substitutiva porque vicária muita gente não vai entender, mas para quem gosta, né, de gastar um latim aí vai. É claro que o latim é modo de falar, tá, gente? Eu sei que não é latim. Então, continuando aqui, a gente observa sobre a luz disso tudo, que a proposta é o quê? Ele sobe aos céus e ele vai estar à direita de Deus Pai até a consumação, quando a gente vai ter o reino, depois que o último inimigo for destruído, que é a morte, e os inimigos estiverem sob os cabelos dos seus pés, não os cabelos, né? O ex-cabelo. Então, implícita nessa crença está a ideia de que Jesus era, como Filho de Deus, uma encarnação de Deus, meio humano, meio divino. Claro, isso aqui é na perspectiva, né, do livro das religiões da editora Globo, mas a gente sabe que a ideia aqui não é meio humano e meio divino, mas 100% homem e 100% divino. Mas obviamente, né, que assim, a pesquisa é uma pesquisa de um olhar de fora a respeito, né, da fé cristã. Aí alguém vai dizer, mas por que ele está falando então que é numa perspectiva cristã evangélica conservadora? Porque é o meu olhar. Então, o meu lugar teológico é um cristão protestante. Tem alguns que vão dizer que batista não é protestante. Tudo bem, eu sou um cristão evangélico. Talvez vai ter batista que vai dizer que o batista não é evangélico. Tá bom, cristão batista, tá bom? Agradei todo mundo, né? Cristão, evangélico, batista, protestante. Escolhe aí o que você quiser. E nesse caso, a respeito do que a gente observa, ele não era apenas um profeta, como na perspectiva do islamismo, ou na perspectiva, né, de budismo como um iluminado, ou do kardecismo como iluminado. Já te vi, Leonardo. Então, assim, não como alguém desse jeito, mas, né, como Deus que assumiu forma humana, e não apenas uma imagem de ser humano, mas veio como ser humano, sentindo cansaço, dor, sede, tristeza, alegria, gostava de uma festa, né? Tomava um vinhozinho. Vai ter gente que vai dizer que era suco de uva. Ele era chamado de bebedor de vinho à toa, entende? Porque era suco de uva que ele bebia. Ou seja, a gente está acusando ele de bebedor de suco de uva, como se beber suco de uva fosse a pior coisa do mundo. Era isso que o pessoal queria quando fez isso, né? Mas tudo bem. E aí, eu lembro até que eu tive um professor de teologia do Novo Testamento que ficou chateado comigo quando eu perguntei se Jesus teve poluição noturna, né? Mas vai, poluição noturna, não sabe também não? Poluição noturna, é mesmo? Então tá.
quando eu perguntei, né, para o meu professor de teologia do Novo Testamento se Jesus poderia ter tido poluição noturna. Poluição. Caramba, que legal! O que acontece? Ao contrário da mulher, se o homem ficar muito tempo sem relação sexual, ele tem orgasmo dormindo. Beleza? Né? Tudo bem. Aí nesse caso, não, porque eu fiquei assim, será que eu tenho que comentar mais alguma coisa? Fala, Leonardo. Não, sei lá, né? Aí o professor ficou chateado. Só que Jesus era humano, não tinha relação sexual, eu perguntei. Mas vai, fala. Oi? Ah, sim. Eu tô na página 202 e 203. Chamou de pecador não? Hã? Não, ele só ficou chateado mesmo. E aí... Não, e nem respondeu, só ficou chateado. Como se assim, como é que um aluno ousa perguntar um negócio desse, né? Então... Eu falava que Jesus fazia o número 1 e o número 2. E tinha irmãzinha que falava assim, pastor, ele falou, gente, ele era 100% homem. Ele não comia? Ele não bebia? Eu em cada uma. E então, se ele tinha um corpo saudável, né, não era doente. Então, se ele mesmo fala que o que a gente come vai para o lugar escuso. Olha aí, ele sabia do que estava falando. Então, tá certo. E então, seguindo aqui, essa ideia levou ao conceito de trindade, um único Deus que existe em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As edições Globo coloca 3 formas. Eu entendo melhor falar 3 pessoas, certo? A vida de Jesus também serve de base para os rituais do cristianismo. Os mais importantes são os sacramentos. A gente tem isso na Igreja Católica e também tem na Igreja Presbiteriana. Então ainda está pensando na poluição noturna, Delcio? Então, bem, na sua idade eu me preocuparei com outros assuntos. Continuando aqui, isso aí geralmente é assunto para um cara de 15 anos, né? E eu acho que ele já passou dos 15 anos, né? Então... Não, então, aí nesse caso, a vida de Jesus também... Não, mas a culpa é minha, eu fui entrar nesse assunto, né? A vida de Jesus também serve de base... já falei. Os principais sacramentos são o batismo e a Eucaristia, comunhão com pão e vinho, conforme instruído por Jesus na última ceia. Nós batistas compreendemos isso como ordenança, não como sacramento, porque não confere graça, fazemos apenas em memória. É como, por exemplo, eu, por exemplo, já vi situações em que o pessoal pode ficar em crise, mas que assim, já fui membro de igreja que terminava a ceia, as crianças ficavam esperando o quê? Terminar a ceia para beber aquele cálicezinho, né? E aí tem gente que se escandaliza, porque assim, não, mas está fazendo isso com a ceia. Não, a ceia foi aquele momento lá. Agora aquilo ali é apenas suco de uva no cálice, mais nada. Porque senão a gente pode estar adorando um objeto. Entende? E aí é claro, como você não vai ficar, né, cutucando um irmão que de repente no dia da ceia o irmão vai dormir pecando por causa daquele negócio, a gente vai evitar fazer na frente dele aquele negócio todinho. Mas agora, tem que todo dia tentar sempre lembrar, gente, a gente não está participando de nenhum ritual mágico, a gente não adora objeto, aquele suco de uva não é o sangue de Jesus, aquele cálice é só um cálice, entende? Então é como, por exemplo, o templo da sua igreja, se a igreja tiver o trabalho encerrado, pode ser comprado por um mercado, pode ser comprado por uma danceteria, pode virar museu daqui a alguns anos, como algumas igrejas da Europa. Por quê? Porque a casa de Deus é o nosso coração, e a nossa adoração a Deus é no nível espiritual. Entende? Ou seja, a gente participa da ceia lembrando do que ele fez, honrando a sua memória, só isso. Mas, né, então enterrar pão também não pode, né? Porque assim, observa bem, até que ponto, né,
aqueles símbolos ali, eles acabam se tornando objeto para a gente, porque aquilo ali é símbolo. Terminou a ceia, aquilo não é mais nada, aquele cálice não é mais nada, aquele suco de uva não é mais nada, aquele pão que sobrou não é mais nada, né? Até porque lembra quando Davi chama os seus soldados para comer o pão da proposição? O pão da proposição era algo sagrado, mas agora, o que era mais sagrado? Aquele pão parado na mesa, quieto, guardado? Ou aquele pão satisfazendo, né, a necessidade fisiológica de homens do povo de Deus? Aí, e o próprio Jesus, detalhe, não é argumento meu não, é de Jesus, quando o pessoal fala que os discípulos não lavam as mãos. E não vamos usar esse texto como pretexto para não lavar a mão antes de almoçar ou de jantar. Aquele lavar a mão ali era cerimonial, não era higiene. Vai, fala. Aí termina a ceia. Demorou um pouquinho, não lava mais nada não. Entende? Porque o que acontece? Aquele pão que você come na ceia, que a irmã fez, aquele pão você está mastigando, lembrando do que Cristo fez. Você está fazendo em memória de Cristo. O pão que sobrou, aí por exemplo, eu vou jogar fora para não pecar. Mas peraí, aquele pão que sobrou não é a ceia. Aquele pão que sobrou não é símbolo. Aquele pão que sobrou é o pão que a irmã... Qual é o nome da irmã? Meu Deus, ele come o pão e não lembra o nome da irmã. Irmã Kelly. Então, aquele pão não é o corpo de Cristo. Aquele pão é o pão que a irmã Kelly fez. Cada joga fora o pão que a irmã Kelly fez. Entende como é que é o negócio? Então, assim, mas assim, eu respeito quem se sente mal, porque a Bíblia fala que assim, o que a gente fizer sem fé é pecado, né? E se a gente tem dúvida, então é melhor a pessoa nem fazer, porque ela vai estar pecando. Só que assim, não vamos condenar quem faz, até porque assim, a criança não está tendo isso na mente. É que nem a questão de coreografia, né? Por exemplo, eu sou de um tempo que dança era uma coisa relacionada ao mundo, quando a música do mundo, né, era pecado. Assim, parabéns para você, nunca foi pecado, mas Fábio Júnior era. E aí nesse caso, por exemplo, vai entender, né? Assim, a música do mundo era pecado, então a gente não escutava, certo? E aí a música do mundo as pessoas dançavam, né? E aquela coisa do dia. Então, quando vem aquela ideia de coreografia na igreja, como eu sou de uma geração que tem essa dificuldade, para mim dança não soa bem com adoração, embora tenha dança no Salmo 150, tenha dança na Bíblia e no Antigo Testamento, mas assim, para mim, como eu fui formatado na década de 80, pelo amor de Deus, né? Então, aí isso para mim soa. Mas uma garota, né, que nasceu no ano 2000, essa menina, ela não teve a formação que eu tive. Então quando ela está dançando para Deus. Ela nem sabe o que é ter ido para um baile, para isso ou para aquilo outro. Ela não associa a dança com aquilo. Mas eu, com a minha mente cheia de coisa, eu olho para aquela dança e começo a julgar a menina. Entende? É que nem, desculpa citar aqui, mas eu tenho que citar aqui. Tem um canal no YouTube, né, a Casa da Pastora, e nesse vídeo essa pastora, ela fala que Jesus falou para ela que a posição sexual do casal, Jesus falou, é papai e mamãe, né? E que você não pode gemer, porque se gemer, né, você está em pecado, e o casado está em prostituição. E aí nesse caso, estou falando sério. E aí e tem gente lá dizendo, muito esclarecedor o vídeo. Tem. E aí nesse caso eu cheguei, né, e botei assim, onde está na Bíblia que é pecado gemer na hora do sexo? Não aguentei, eu digitei. Eu sei que, por que você entrou nisso? Não sei, me incomodou. Eu fui lá. Onde está? Cadê a base bíblica? E aí nisso, aí veio uma dona e falou assim, não, porque gemido é coisa de filme pornô. Eu falei, quem não viu filme pornô? Aí, não sei, como ela sabe, eu não sei, porque eu não queria ser grosseiro para perguntar, entende? Deu vontade de perguntar, mas eu falei, eu vou ser deselegante. Aí eu falei, mas alguém que nunca viu, essa pessoa não está fazendo pensando nisso. Entende? E ela não está fazendo para ninguém assistir. Então ninguém vai saber nada. É ela com a pessoa ali, acabou, né? E aí você olha e percebe que às vezes a pessoa ela tem um passado complicado, e aí você já sabe que o casamento dela vai ser complicado. Por quê? Porque às vezes, imagina, um camarada rodado casa com uma menina virgem. Aí ele acha que ela está fazendo coisa, né, da dona que ele conheceu no passado. E aí ele trava aquela mulher.
ou vice-versa. A dona é, né? Mais rodada do que ônibus antigo. E aí o que acontece? Casa com um cara que assim, é totalmente inexperiente. Não, isso não pode, isso não é de Deus, isso é do diabo, isso é não sei o que. Aí trava o cara. Por quê? Por causa do ato em si? Não, por causa da mente. Talvez alguém diga, mas o que isso tem a ver com a ceia? O pensamento é parecido. Porque a questão não é a coisa em si, mas é a coisa para nós. Aí que está a questão. Como eu falei, o caso da dança. Eu tenho dificuldade, né, por exemplo, de dançar com um grupo de coreografia, porque na minha cabeça, dança tem a ver com isso. Entende? Com a minha época de baile, Farolito, era um baile que tinha lá no Parque Centenário, Clube Recreativo Caxiense, né? Tchotchomere. Aí, então nesse, né? Furacão dormiu, a gente fazia assim com ombrinho, né, tal. Então, por exemplo, eu sou desse tempo, então eu vendo uma menina dançando, aí eu penso assim, pô, dançar, baile, não sei o quê, só que na cabeça daquela menina não tem nada disso, entende? Aí eu não posso contaminar uma coisa que é santa por causa da minha mente cheia de perturbação. Eu tenho que tratar a minha mente, né? E entender que, olha, eu penso assim, mas não quer dizer que as coisas sejam como eu penso. Só quer dizer que as coisas na minha cabeça são desse jeito, porque eu fui catequizado dessa forma. É que nem a irmã que não bota saia, que não bota calça comprida, porque calça comprida é roupa de homem. Bem, biblicamente não tem como dizer isso, até porque homem e mulher usava vestido. E aí nesse caso, observa bem, como ela foi catequizada desse jeito, então, quando ela pensa em calça comprida, ela entende que é errado, porque ela passou a vida toda ouvindo aquilo, né? Como, por exemplo, porque o pastor tem que botar terno. Por quê? Porque a pessoa foi catequizada dessa forma. Ou seja, o terno, né, dá ideia de reverência, você está bem arrumado, você parece pastor. Quando, por exemplo, me mostra que apóstolo usava terno, entende? Então você entende? Aí você percebe, né, diante de uma situação dessa, que assim, muitas vezes a gente reflete a cultura de um tempo, mas a gente tem a ilusão de que a cultura daquele tempo é uma coisa deshistoricizada e perene, como se sempre fosse assim desde os tempos antigos, e não é. É uma coisa que surgiu em algum momento da história da igreja. Desculpa essa volta toda, mas é só para a gente falar um pouquinho sobre sacramento, ceia, memorial, beleza? E aí... Pastor, se ela trouxesse esse argumento com os gemidos Olha só, você ainda está pensando no gemido? Só saiu do outro pensamento. Você deu uma volta, escreveu. Ah, tá bom. Gemido. Então, depois, Ana Paula, em vez de pegar água para mim, pega pro Deus. Olha só. Então, café não, água. Entendeu? Café não, água. Tem certas coisas que vai pensar que tem muito velho. Mas não tem. Aí o que acontece? Então, garoto novo? Não, mas tem velho empolgado. Empolgado, né? Empolgado tem, ué. Empolgado tem. Então. Do que ela falou, se trouxesse a argumentação. Ele está tentando consertar. Não, essa relação. E ela trouxesse esses gemidos inexprimíveis. Aham. Uma aguinha para o pastor para refrescar Obrigado. a garganta. Uma para Deus para se acalmar. Isso. Café não, tem que ser água. Café tem cafeína, vai ficar mais. Isso, café não, tem que ser água. E então, falamos aqui, né, sobre a comunhão com pão e vinho. No cristianismo católico, a gente tem como Eucaristia, no presbiterianismo também, tem como sacramento, perdão, e no contexto batista a gente tem como memorial. Deixa eu ver, outros sacramentos seguidos pelo maior número de cristãos são confirmação ou crisma. A gente tem confirmação no ambiente presbiteriano e no ambiente católico. Entre os batistas não. Ordens sagradas, que tem no ambiente católico, que é a ordenação ministerial, penitência, unção dos enfermos, né, ou extrema unção, matrimônio e reconciliação ou penitência. Embora nem todos sejam aceitos por todas as vertentes cristãs, certo? Então é como, por exemplo, o casamento entre um batista e um católico,
é meio complicado, porque a perspectiva de um é diferente da do outro. Tanto que é que o evangélico separa e continua participando da ceia. O católico separa, não pode participar mais da Eucaristia. Não pode ser nem padrinho. Exatamente. Por quê? Porque na Igreja Católica você não pode casar de novo, certo? Pronto. Seguindo aqui, claro, não pode casar de novo no que se refere a divórcio. Oi, fala, Deus. Quer saber o que eu perguntei? Aí o que acontece? Então você responde no texto aí, eu não vou entrar nesse assunto. Então, em relação da perseguição à adoção, desde seu início na Judéia romana até atingir o status de religião com o maior número de seguidores no mundo, o cristianismo moldou a cultura de grande parte da civilização. Hoje em dia todo mundo critica o cristianismo, mas não vamos esquecer que o cristianismo de certa forma se mistura com a cultura ocidental. Cultura essa que dá liberdade de consciência, cultura essa que influenciou a criação das universidades, cultura essa que permite que as pessoas que pensam diferente possam fazer como o Porta dos Fundos, que todo ano faz um especial criticando o cristianismo. Vai fazer isso com o islamismo? Vai? Todo ano, vai fazer. Vai chegar uma hora que vai dar ruim, mesmo aqui no Brasil. Mesmo aqui no Brasil. Eu, por exemplo, quase ninguém assiste minhas aulas, né? Daí, onde eu quero frisar aqui, eu não faço essa aula aqui para o YouTube, eu falo com vocês. Ou seja, o YouTube é um desdobramento. Tanto que aqui já teve gente reclamando, já falei isso aqui para vocês, gente reclamando que sabe tudo sobre vocês, né? Porque eu falo um monte de coisa para vocês, né? Na hora de falar do conteúdo, que a pessoa tem que assistir e assistir de novo para pegar o conteúdo, porque ela acaba conhecendo vocês em vez de aprender o conteúdo só. E aí, assim, eu não fui grosseiro com ela, não foi, mas eles são o motivo da aula, né? Ou seja, o vídeo é um desdobramento. Até porque, como é que eu vou fazer um vídeo atraente para o YouTube de 40 minutos, 1 hora? Vídeo para o YouTube tem que ser coisa de 5, 6 minutos, e olhe lá, né? Tô falando só isso daí para ficar claro, né? É porque alguém pode ter um entendimento diferente do que eu faço. Oi? Quando eu ganhar uma coisa, porque assim, quem quiser saber sobre terceiro Enoque vai vir aqui, mas a maioria não quer saber disso não. E então, a respeito disso, não, se fosse poluição noturna, né, ou se é pecado gemer, aí beleza, mas agora esse assunto ninguém quer saber não. Então, quanto à questão aqui, né, da perseguição à adoção, desde o seu início na Judéia romana até atingir o status de religião com o maior número de seguidores no mundo, o cristianismo moldou a cultura de grande parte da civilização ocidental. Os primeiros cristãos foram perseguidos tanto por autoridades judaicas quanto pelo Império Romano, e muitos foram mortos. Tanto que os romanos, eles toleravam os cristãos porque toleravam os judeus. Então, enquanto os cristãos pareciam ser a seita do Nazareno, estava liberado. Quando os cristãos se tornaram independentes, vamos começar a partir para cima desses caras, até porque eles pregam um soberano Senhor que é Cristo, e soberano Senhor é César. Então, indiretamente, além deles serem tidos como ateus, porque eles não criam nas divindades romanas, gregas e nas imagens, eles criam num Deus invisível. Então, para o pessoal, eles são ateus. Eles estavam crescendo também, preocupado que pudesse ter uma insurreição. Além dessa situação, tinha, por exemplo, são ateus, eles defendem um outro soberano que não é César. Alguns diziam que eles eram incestuosos, né, porque eles se casavam com as pessoas que eles chamavam de irmãs e de irmãos, e eles ainda praticavam canibalismo, porque eles comiam a carne e bebiam o sangue do Cristo deles lá. Então, para ter mais ou menos uma ideia, aí você pode falar assim: mas isso é um absurdo. Não, porque eu invento um negócio sobre você e já era. Entende? É aquele caso, por exemplo, você no seu ministério é um pouquinho gentil com uma irmã. Aí digamos que a irmã, ou ela é mal amada, ou ela tem complexo de sereia, ferrou. Não, porque tem mulher que se acha, Neuzinho. Aí o que acontece? Você riu para ela, ela fala:
tá me cantando, entende? Ela acha que todo mundo entende. Então, aí por exemplo, você de repente só for assim, tudo bem, minha irmã? Poxa, brinco bonito, já era. E aí ela começa a falar, aí já tem uns espíritos de porco, que assim, eles já saem de casa, né, querendo pensar em alguma coisa a má. Aí é só escutar isso, começa a espalhar, né? E aí até que chega no ouvido de alguém que gosta de você, e a pessoa fala, não, isso é absurdo. Quer ver? Não foi fulano. Aí quando chega no teu ouvido, já era, cara, tu já é o maníaco do parque. Então nesse caso é um negócio complicado. Então o pessoal vai falando, e aí começa a ter perseguição, inclusive aos cristãos, por causa de factoide, né? E pode parecer estranho isso que eu estou dizendo, mas por incrível que pareça, rapaz, o pessoal vai inventando, não vou muito longe, né? Assim, eu vou pegar uma questão nossa, não sou bolsonarista, quero deixar claro, tá bom? Mas assim, não tem como negar. O Bolsonaro é ditador. Pô, mas os apoiadores dele são presos, colocam tornozeleira, porque criticam, né, alguns poderes, seja gente do legislativo e do judiciário. E essa mesma justiça solta estuprador para não morrer de Covid. Teve um caso lá em Minas, Poços de Caldas, Jennifer Modesto, 18 anos, foi violentada, estrangulada, morta por um estuprador que foi solto por causa de Covid, porque ele era cardíaco. Ela não tinha nada, era estudante, negra, mas o pessoal que vive dizendo que protesta contra a violência contra os negros, nem fala dessa menina, entendeu? Então, Jennifer Modesto, pode digitar, 18 anos. Você não vê ninguém que defende aí, porque não pode matar negro. Mataram essa negra, entende? Mas ninguém fala dela. Porque, deixa quieto. E então, diante de uma situação dessa, aí eu pergunto, quem está sendo ditador? Então você vê, por exemplo, teve um jornalista, né, Oswaldo Eustáquio, que foi chamado pela mídia de blogueiro. E o cara, além de ser jornalista, ser formado em jornalista, tem diploma de jornalista, mas a mídia chamando de blogueiro. Aí esse mesmo pessoal, né, que chama o presidente de ditador, tem gente fazendo manifestação, e tá na faixa assim, ó, ditadura do proletariado. E no rodapé da imprensa tá assim, movimento em prol da democracia. Então, ou seja, vai repetindo, tu escuta um troço desse, se você não tem um pouquinho de noção de análise do discurso, você olha e fala assim, é mesmo. Só que quando você olha e fala, não, peraí, tem uma certa orquestração. Por que a defesa, né, contra o racismo, geralmente é contra a força policial, e não necessariamente o racismo em si? Por que só branco que é violento? Negro não é violento? Eu não tenho medo só de branco, eu tenho medo de negro também, porque não é só branco que mata, negro também mata, e não é só branco que mata negro, negro mata negro, entende? Então, assim, então você olha para uma situação dessa, e detalhe, eu não posso entrar muito em detalhe, porque senão eu posso ser morto também, tá dando para entender? Tá desse jeito o negócio, mas aí o pessoal de laboratório fala uns negócios. Então, voltando para o nosso contexto, a gente percebe que assim, vão falando, eles são canibais, eles são incestuosos, eles são isso, eles são aquilo, eles são contra César, eles são ateus. E aí nessa brincadeira a população vai tendo ódio dos judeus e comemoram, né, quando eles são jogados no Coliseu, quando eles são jogados para ser destruídos pelas feras, quando eles são mortos por gladiadores, quando eles são amarrados em postes para iluminar, né, as ruas para o imperador passar. Então você olha para isso tudo e fala assim, caramba, mas como é que pode alguém pensar assim? Você vai repetindo. Lembra da irmã que se acha, entende? Você, minha irmã, que bom que você veio, se abraçar então, já era. Pastor assanhado, né? Vai, fala. Não, lembra dos judeus quando falaram o seguinte, olha, bota um segurança lá, porque senão eles vão dizer que aquele embusteiro ressuscitou. Entende como é que é? Ele expulsa demônio da parte de Beelzebul. Então você percebe que
não existe uma comunicação neutra. Por isso que eu coloco cristianismo numa perspectiva cristã evangélica conservadora. Eu não estou falando de cristianismo de um lugar teológico do católico. Eu não estou falando de um lugar teológico do ateu. Eu não estou falando do lugar teológico do islâmico. Eu estou falando desse lugar teológico aqui. Agora, o que algumas pessoas veem com conversa fiada? O que eu estou falando é o fato, é a verdade. Desculpa, mas é o seguinte, vamos pensar na questão de verdade. Eu estou com essa garrafa, Neuci vê de uma perspectiva, eu vejo de uma, o Delcio de outra, Celso de outra, Ana Paula de outra, o Leonardo de outra, a Mara de outra, entende? E a pessoa que está assistindo aqui no Facebook e no YouTube vê de outra. É a garrafa? Claro, só que é o seguinte, ninguém está vendo a garrafa toda, nenhum de nós. Então a gente deduz porque já viu outras garrafas. Mas agora, se fosse um totem, se fosse um banner, se fosse alguma coisa do tipo, já viu aqueles encontros que a pessoa bota foto de quando era mais novo? De quando estava com o corpo malhado, né? Porque é o seguinte, vamos lá, imagina, há 3, 4 anos atrás, né? Você estava na academia, teu corpo era um, hoje teu corpo é outro. Ou então, não vou muito longe, eu quando comecei a namorar a Gisélia, eu e ela vestíamos 38. Hoje nem eu e nem ela, desculpa amor, nem eu nem ela vestimos 38. Entende? A gente era da época da calça bag, então eu usava a calça comprida dela, ela usava a minha calça. Entende? Porque a bag ela era unissex, só para explicar. Calma. Ah não, vocês sabem que foi a calça bag. Eu tenho que explicar isso para a juventude. Então observa bem. Eu não sei se dá para perceber que assim, aí tu marca o encontro, a pessoa pensa assim, opa! Aí quando chega lá, aí já fica meio sem jeito, né? Já bate o papo, aí vai que cai na conversa. Então, aí você vê que assim, essas questões, elas iludem. Tanto que é que, por exemplo, fake news é quando eu coloco na minha rede social. Agora, quando a imprensa tradicional coloca e não é verdade, aí, não, desculpa, temos uma errata, há uma nota. Quando é a imprensa tradicional, não é fake news. Quando sou eu, é. Eu não posso me enganar. Agora, a imprensa tal, rede tal pode. Então, por que eu estou falando isso tudo? Só para a gente compreender que, assim, a perseguição contra os cristãos tinha a ver com o discurso. E aí a gente sabe que houve uma mudança depois da política. Olha a política aí, certo? Então, a gente, por exemplo, verifica, né, que eles foram mortos, mas a religião cresceu, resistiu sob a liderança da primeira igreja. Então a gente tem primeiro a perseguição dos judeus, você tem a perseguição do império, você tem a perseguição da parte no aspecto filosófico. Então você vai vendo, você depois tem comunismo, você tem um monte de coisa que vai batendo no cristianismo. O cristianismo está aí até hoje, né? E Rubem Amorés, no seu livro de Cabode, ele fala que hoje é mais complicado porque o inimigo da igreja é meio que uma mentalidade. Então fica mais difícil. Por exemplo, vivemos na pós-modernidade, onde nada, né, é de fato alguma coisa, onde tudo é escolha, cada um, né, tem sua verdade, tem opção para tudo, e Deus ficou restrito ao ambiente religioso. O cara pode ser um homem de Deus na igreja e um pilantra nos negócios. Não, igreja é igreja, trabalho é trabalho, né? Então Deus quer que eu seja feliz. Mas está errado. Não, mas Deus quer que eu seja feliz. Então, assim, a gente tem uma mentalidade hoje que fica difícil. Por exemplo, você pegou a Bíblia, interpretou e pregou, mas se o cara discorda da tua pregação, ele diz que é a sua opinião, ele não diz que você interpretou, ele não disse que você pesquisou, entende? Então, a gente vive nesse tempo, fica muito mais difícil pregar a fé para a própria igreja, para o próprio membro, entende? E aí, gradualmente o cristianismo passou a ser tolerado pelos líderes romanos, e após o concílio de Nicéia, no qual se instituiu um credo cristão universal, foi adotado como a religião oficial do Império Romano em 380 d.C. A partir desse momento, o cristianismo tornou-se uma força poderosa na vida política e cultural da Europa e do Oriente Médio. Sua influência espalhou-se rapidamente, produzindo pensadores como Agostinho de Hipona, não confundir com Agostinho Carrara, né, da grande família, convertido ao cristianismo, que integrou ideias filosóficas gregas à doutrina.
Muita gente tem aquela ideia de que doutrina é aquela coisa que assim, ó, caiu do céu no nosso colo. Não. A gente teve uma produção com a influência ou mediação cultural da filosofia grega, da metafísica platônica e aristotélica depois, né? Aí o que acontece? Hoje o pessoal critica quem faz mediação cultural com outras linhas filosóficas, né? Como por exemplo, é muito comum que o pessoal da direita ou do cristianismo mais conservador critique usarem matriz filosófica em Marx, em Nietzsche, porque eles eram ateus e tudo. Só que, por exemplo, Platão e Aristóteles não eram cristãos, mas os cristãos pegam emprestado concepções filosóficas para dialogar com o seu tempo, com os textos bíblicos. Tanto que a mesma Bíblia que fala que, olha, como é que eu posso dizer? Que Deus te escolheu, é a que fala que você tem que tomar uma decisão. A mesma Bíblia que fala, né, que olha, você está seguro, é a Bíblia que fala, abre o teu olho. Então você vê que assim, a segurança da salvação é um negócio discutido na Bíblia, só que a Bíblia não esquenta a cabeça. A Bíblia conta tudo ao mesmo tempo, mas de acordo com a filosofia, você não pode ter contradição. Então você percebe que assim, a Bíblia, ela está num contexto metafórico, mas a gente tem a doutrina num contexto metafísico. Só que é outra situação, a gente não tem tempo para isso. Continuando aqui, né, a gente observa que a gente tem Agostinho de Hipona, né, que pega ideias filosóficas gregas e integra a doutrina cristã, e com o declínio e a queda do Império Romano, o poder na Europa passou para as mãos dos papas. Aí você percebe que assim, politicamente as coisas começam a mudar. Você tem um Império Romano abraçando a fé cristã, aí o Império Romano começa a cair, mas a Igreja Romana já está consolidada. O bispo de Roma acaba se tornando o bispo dos bispos, e aí você vai percebendo que a coisa vai começando a ganhar um outro patamar, certo? E aqui a gente verifica, né, que assim, o poder passou para a mão dos papas, que eram considerados sucessores naturais dos apóstolos e dos primeiros bispos. No século XI, uma divergência na igreja quanto à autoridade papal, ou seja, o grande cisma, dividiu o cristianismo em duas ramificações: a igreja católica romana ocidental e a igreja ortodoxa oriental. O cristianismo também enfrentou um desafio relativo ao Império Islâmico a partir do século VIII, e nos séculos XII e XIII empreendeu as cruzadas para expulsar os muçulmanos da Terra Santa e reconquistar Jerusalém. É bom lembrar o seguinte, que tem dois lados aí. Eu observo que assim, a igreja foi para a matança contra os islâmicos, mas os islâmicos também não eram nenhum doce de coco, inclusive na questão do que eles tentaram fazer para ocupar o que a gente chama hoje de Portugal. Certo? Então é aquele caso, não tem mocinho na parada, mas de acordo com o lugar, você tem uma narrativa. Quer ver uma coisa? Discussão de família. Tu vai conversar, né, com o lado A, não, mas ele fez isso, fez aquilo e tal. Vai conversar com o lado B, não, mas ele te contou isso. Ou então, vamos lá, você está fazendo um aconselhamento de um casal. Eu pelo menos sou desses, né? Eu estou ali escutando a irmã. Quando a irmã conta, cara, tu tem vontade de matar o marido dela. Aí tu vai falar assim, tá legal, mas semana que vem eu preciso conversar com ele também. Aí ela, ó, pastor quer falar contigo, né? Como se assim, tu tá ferrado. E aí quando vem os dois, aí o cara vai e fala assim, mas ela te contou isso, isso, isso também, pastor? Eu, não, irmã, isso aconteceu? Peraí, deixa eu explicar. Mulher tem essas coisas. Mas na primeira versão parecia que o cara, entende? Ele era da máfia do jogo do bicho. Então, o que acontece? Diante da Evanice está assistindo, olha aí, valeu Evanice. Então, diante de uma situação dessa, a gente, por exemplo, observa, né, que o poder da igreja, né, a igreja católica manteve sua influência na Europa e seu dogma dominou o aprendizado e a cultura durante toda a Idade Média. Podem até criticar a igreja católica, mas ainda assim,
era a idade das trevas, né? Depois que veio o conhecimento, mas a gente só teve iluminismo, só teve conhecimento, porque de alguma forma aquela gente brotou daquele contexto anterior. Não tem como, né? Assim, você pode atacar e criticar os seus pais, mas você só é quem você é por causa da criação deles, né? Não tem para onde correr. E aí, meu Jesus, vamos correr aqui pelo menos 5 minutinhos, porque se aquele relógio não está errado, que horas tem no seu? Não, está errado. 14? Então vamos correr mais ainda, né? Aí nessa situação, deixa eu ver, ideias filosóficas e científicas eram vistas como heréticas, porque lembra, a filosofia é serva da teologia. Vamos estudar, mas sempre debaixo do guarda-chuva da igreja. E até o grande Tomás de Aquino foi condenado primeiro pelo pensamento aristotélico em relação à teologia cristã. Somente séculos após sua morte é que sua visão foi adotada como dogma oficial do catolicismo. A renascença dos séculos 14 e 15 trouxe um novo desafio para a autoridade da igreja, o humanismo e o início de uma era dourada científica. A retomada do interesse no ensino clássico incitou críticas à Igreja Católica e a reforma protestante foi desencadeada pela publicação das 95 teses de Martinho Lutero em 1517, porque com o Renascimento o pessoal volta aos originais, né? Então vamos para o grego, vamos para a filosofia grega e tal. O que também os cristãos fazem? Vamos também para grego, hebraico, para os pais da igreja e assim por diante. E aí o protestantismo começou a ganhar força no norte da Europa, abrindo caminho para novas ramificações cristãs. Dos quase 2 bilhões e 200 de cristãos existentes hoje no mundo inteiro, aproximadamente 1/3 da população mundial, mais da metade é católico, cerca de 1/3 é reformado e o resto é ortodoxo. Então a gente tem, né, esse grupo grande aqui, né, para a gente fechar. E fazendo uma linha do tempo, antes da gente ir embora, em 4 a.C., Jesus nasce. Em 26 depois de Cristo, Jesus é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. Entre 30 e 36 depois de Cristo, ele é crucificado pelas autoridades romanas da Judéia e os cristãos acreditam que ele ressuscitou 3 dias depois e ascendeu aos céus. Entre 44 e 68 depois de Cristo, todos os apóstolos, com exceção de João, são martirizados. Em 313 depois de Cristo, o imperador romano Constantino publica o Edito de Milão, permitindo que a fé cristã seja livremente praticada. Em 325 depois de Cristo, o Credo de Nicéia é estabelecido no Concílio de Nicéia e mais tarde ratificado como Credo Universal da Igreja Cristã. Em 380 depois de Cristo, o cristianismo torna-se a religião oficial do Império Romano. Entre os convertidos está Agostinho de Hipona. Boemia, né? Aí depois ele vai se converte. E em 1054, o grande cisma divide o cristianismo em 2 vertentes: a igreja ocidental, católica romana, e a oriental, que é ortodoxa. Entre 1095 e 1291, a igreja católica empreende as cruzadas, que era uma série de guerras religiosas para livrar Jerusalém da ocupação muçulmana. Em 1274, Tomás de Aquino publica a Suma Teológica, que se torna a base do dogma oficial católico. Em 1305, um papado rival é estabelecido em Avignon, França. Em 1478, é bom até assistir o filme D'Artagnan ou ler a história dele, mas vamos lá, continuando aqui. 1478, a Inquisição Espanhola, a mais conhecida das inquisições instituídas para suprimir a heresia, é fundada pelo rei Fernando e pela rainha Isabel. Em 1517, Martinho Lutero inicia a reforma protestante na Alemanha com a publicação das 95 teses, criticando abusos clericais. Entre 1562 a 1598, católicos e protestantes travam guerra na França, a Guerra Santa. Entre os séculos 17 e 18, John Wesley funda o movimento metodista e surgem outras igrejas protestantes na Europa. E em 1925, John Scopes é condenado pelo ensino da teoria evolucionária contra a criação bíblica. E aí, na semana que vem, aqueles que vierem, a gente vai falar um pouco do protestantismo até os dias de hoje e acaba a nossa conversa, tá legal? Que Deus todos abençoe. Uma boa semana. Meu Deus, meu professor me assistindo, Márcio Simão, olha, esquece qualquer coisa que eu falei errado, tá, mestre? Forte abraço.